Eu quero aqui saudar os nossos amigos e irmãos do canal do YouTube também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus possa continuar operando e falando contigo. Glória a Deus. Abrimos as nossas Bíblias, glória a Jesus, no livro de 2 Samuel, glória a Deus. Livro de Samuel, glória a Deus. Livro de Samuel, capítulo de número 4, glória seja dada ao Senhor. E versículo de número 4. Livro do profeta segundo escreveu Samuel, capítulo de número 4 e versículo 4 em diante. Glória a Deus. Grandes coisas tem feito Deus e fará ao nosso favor. Noite de Santa Ceia, estamos aqui em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele a qual deu a vida por mim e por você. Jesus, na cruz do Calvário, ele nos garantiu, através da sua morte, a nossa salvação. E bendito seja Deus por isso. Todos acharam amém? 2 Samuel capítulo 4, versículo de número 4, diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado, de ambos os pés, e era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Israel, e a sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu, e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Amém? Curve sua cabeça, mesmo sentado, e oremos ao Senhor. Senhor Deus Pai, querido Pai amado, Senhor, Pai, nós te damos graças, Senhor, por aqui está, Deus eterno, mais uma noite, podendo aqui, Senhor eterno Pai, cultuar e adorar o teu santo e poderoso nome, fazendo, Pai, menção da tua palavra, tomando da tua santa ceia, Senhor, podendo aqui, Pai, glorificar e exaltar o teu santo nome. Pai, nesta hora nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa colocar as mãos em nosso coração, Pai, essa terra que está sujeito, Senhor, a várias sementes cair, ó Pai, e germinar, Senhor. Mas essa noite nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa, Deus eterno, Pai, através do seu poder, da tua autoridade, colocar as tuas mãos, ó Pai, e que essa semente, que é a tua palavra, Senhor, vai germinar, ó Pai, e no tempo oportuno, no teu tempo, dará frutos, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que todavia seja feita a tua vontade, o teu querer, Senhor, para todo sempre. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Queridos, hoje nós vamos falar sobre Mefibosete. O que significa o nome Mefibosete? O significado deste nome, a origem vem de envergonhado. Nome de envergonhado. A Bíblia nos fala dessa criança que havia 5 anos de idade, e quando parece que a sua ama o tomou, e ela fugiu e saiu correndo, dá-se a entender que o menino caiu do colo dela e com certeza bateu as costas, perdendo a mobilidade das suas 2 pernas, e conforme a Bíblia Sagrada nos diz, nos orienta, ele ficou aleijado das 2 pernas. Imagine uma criança com todo o seu vigor, no início do seu conhecimento, no início da sua força. Agora uma trágica coisa acontece na vida dessa criança, e ela de uma hora para outra perde os movimentos da sua perna, e agora uma criança que poderia estar correndo e brincando, agora ela perde a mobilidade, e seja, a sua vida agora é cerrada pela metade. Ela talvez tenha até a vontade de correr, mas é impossibilidade. Ela talvez tenha até a vontade de andar, mas é impossível, porque as suas pernas já não obedecem mais o seu querer e a sua vontade. Quando eu li essa história, eu comecei a imaginar, e tenho uma filha de 4 anos, e você também tem filho e sabe o quão tão triste talvez essa criança passou e enfrentou. E o que antecede a vida dessa criança, neta de um rei chamado Saul, e filho de um príncipe chamado Jonatas. Por certo, essa criança, ela tem a origem no seu sangue real, consequentemente poderia ser um dos reis de Israel,
consequentemente, talvez uns anos passados, mas infelizmente a vida aplicou algo na vida dessa criança, impossibilitando talvez um sonho, talvez dos seus parentes, talvez não um sonho dessa criança, porque era muito nova para ter um sonho de ser rei, mas a probabilidade de ela se tornar um rei, irmão Rogério, era muito grande, porque ela vinha sucedida do seu avô, que era rei, do seu Jonas, seu pai, que era príncipe, então talvez poderia ser um rei de Israel. Infelizmente, a trágica vida dessa criança foi interrompida, porque ela agora está aleijada, não consegue caminhar mais com suas próprias vontades, irmã Isabel. Querido, a nossa vida podemos basear como a vida de Mefibosete. Nossa vida, talvez a vida dessa criança não começou bem, e talvez a sua vida começou bem, a sua vida talvez está bem, talvez as nossas vidas começaram bem, mas talvez agora não está bem, não está legal, porque a vida não é fácil, a vida deixa algumas marcas, algumas cicatrizes às vezes irreversíveis, e nós temos que acostumar a viver com ela, nós temos que se adaptar a viver com ela, porque todavia nem tudo é como nós queremos, podemos fazer tudo, porque é nos dado essa permissão de fazer tudo, mas não podemos mudar tudo aquilo que nós queremos, ou que nós imaginamos. E agora esse jovem, que vem de uma linhagem real, agora ele é tomado pela sua ama, pela sua empregada talvez, a babá, e quando ela está saindo, correndo, porque a Bíblia vem dizer que o seu avô e o seu pai estavam numa guerra contra os filisteus, e vem a notícia na casa dela, que o seu avô e o pai de Mefibosete estavam agora mortos, e consequentemente Davi agora iria assumir o reinado, porque Davi já estava em ênfase naquela época, mesmo Saul indo contra Davi, tendo inveja de Davi, a Bíblia vem dizer que entre Davi e Jonatas havia uma aliança, um pacto, que eles se amavam como irmãos de sangue, uma união dessa feita pelo próprio Deus. Davi já estava ungido pelo próprio Deus, e Jonatas reconhecia que havia algo na vida de Davi, que consequentemente Davi ia ser um rei de Israel. Jonatas confiava em Davi, e antes de morrer, Jonatas pede para Davi, façamos agora um pacto. Isso está relatado em 1 Samuel capítulo 20, a partir do versículo 11, aonde os dois estão andando pelo campo, pastora Maria, e agora Jonatas, conhecendo a autoridade que havia na vida de Davi, aquele que foi eleito, escolhido por Deus para estar sobre Israel, Jonatas agora faz um pacto com Davi, pedindo: Davi, que você lembre da minha casa, que você possa ter misericórdia da minha casa. Nós sabemos, querido, que nessa época todo rei que ele agora assumia, consequentemente ele ia desfazer toda a casa do rei que ele está agora sucedendo. Ou seja, por certo, talvez na mente de Jonatas, Davi agora ia acabar com os filhos de Jonatas, para que não pudessem chegar talvez à linhagem real, mas isso não estava no coração de Davi. E agora Davi e Jonatas caminhando pelo campo, Jonatas na presença de Deus, e fala que o Senhor que está conosco possa nos abençoar, Davi, e assim façamos, tanto eu como ti, que preservamos pelas nossas casas. E anos se passaram, querido, e Davi agora é rei. Davi consegue, aleluia, de uma forma de toda a autoridade dada por Deus agora, se titula como rei de Israel agora, está, aleluia, comandando aquela nação, comandando aquelas nações agora, e aquele povo, e tudo está fluindo conforme Deus quer. Só que de outro lado, essa criança chamada Mefibosete, ela foi levada para uma terra chamada Terra de Lodebar. Era uma terra de miséria, era uma terra que, segundo os estudiosos, essa terra ela era tomada, ela era possuída de pessoas que eram negadas, de pessoas enfermas e aleijadas, ou seja, aquelas pessoas que eram totalmente rejeitadas pela sociedade, aquelas pessoas que eram excluídas pela sociedade. Ali na terra de Lodebar era o lugar dessas pessoas, era uma terra de miséria, era uma terra, aleluia, que não tinha nada,
era uma terra seca e vazia, era uma terra menosprezada, era uma terra onde ninguém queria estar, só estavam os refugiados naquela terra, só estavam ali pessoas renegadas naquela terra, e ali naquela terra agora, chega uma criança agora que passa pela adolescência e vira um homem, aleluia, que sobre o sangue dele, aleluia, vem de origem real, o seu avô rei, o seu pai príncipe, mas ele está agora numa terra de miséria. Aquela criança, talvez, a história que aquela criança ouvia em Jerusalém, na casa deles, era uma história boa, num palácio, e agora talvez, de um dia para a noite, ela está numa terra de miséria, onde não havia comida, aonde a pobreza era soberana, aonde, aleluia, todos que estavam ali não tinha nada para dar, porque era tudo miserável, e a vida dessa criança agora muda, e não é diferente na minha vida e na tua vida. Da noite para o dia, a vida pode nos aplicar uma grande surpresa, que nós podemos sorrir ou chorar, só que ainda não é o fim, e nós temos que se preparar, porque segundo a Bíblia diz assim, e o amanhã a Deus pertence. Quem de nós podemos dizer que amanhã estaremos acordados? Quem de nós podemos aqui, amanhã, dizer, eu vou arquitetar, eu vou concluir todos os projetos que eu concluí, que eu escrevi para amanhã? Não podemos, porque não temos autoridade para isso. Até queremos, mas sabemos que se assim o Senhor permitir, amanhã iremos trabalhar, amanhã iremos ir para a escola, e assim sucessivamente. Mefibosete agora vai crescendo, Mefibosete agora, aleluia, passa da sua estágio de criança, vira um adolescente agora, e vira um homem. Talvez quando ainda criança, ele talvez não tinha muitas lembranças do seu pai, talvez do seu avô, mas talvez como grande ele começa a entender o que aconteceu na vida dele. Talvez agora como adulto ele já começa a entender talvez aquilo que ele perdeu e deixou para trás. E por certo, a agonia, a tristeza tomou conta daquele homem. Só que nele não sabia que o próprio Deus tinha um plano sobre a vida dele. O próprio Deus não tinha esquecido dele. Porque Mefibosete, aleluia, ele não sabia do pacto que Jonatas tinha feito com Davi, mas ele estava sobre um plano divino de Deus. Lembramos nós que foi o próprio Deus que escolheu Davi para reinar sobre Israel. Então eu quero te dizer que Deus está há muitos anos na minha frente e na tua frente, e por isso você não precisa se preocupar, porque o que está acontecendo hoje na minha vida e na tua vida é permissão de Deus, é permissão do Senhor, e amanhã pode tudo mudar, amanhã pode tudo, aleluia, ser diferente, e não devemos se desesperar, porque o desespero não traz coisa boa. Segundo a Bíblia, essa ama ela sai desesperada, e desesperada ela vai para Lodebar. Será que só existia Lodebar naquela época? Não. Mas o desespero faz você sair sem destino, sem orientação. O desespero faz você entrar talvez na primeira porta. O desespero faz você talvez sentar na qualquer cadeira. Então cuidado com o desespero. Cuidado com as coisas apressadas. Ainda que venha uma notícia mal, você não pode tomar, aleluia, não pode tomar uma decisão perante essa notícia. Acalma o teu coração, espere no Senhor, senta e analisa, aleluia, porque segundo a história, essa mulher quando ouve que Saul e Jonatas estavam mortos, ela pega a criança e sai correndo, e a criança cai e perde a sua mobilidade das pernas. Ela sai apressada com medo, desesperada, e agora eles vão para a terra de Lodebar, uma terra de miséria, uma terra de dor e sofrimento. Querido, nós devemos ter muita cautela nas nossas vidas, nós que servimos a Deus. Porque nós vemos hoje que as pessoas estão tomando decisões pelo momento. E o momento pode te trazer grandes decepções na tua vida. E lá na frente você pode chorar amargamente por não confiar em Deus, por não esperar no Senhor. Talvez se essa ama tivesse esperado, consequentemente essa criança ela ia crescer
ao lado do rei Davi, porque havia uma promessa, havia uma aliança feita para essa criança. Mas o desespero, a aflição, a preocupação fez que essa criança se afastasse da promessa que havia na vida dela. Fez que essa criança se afastasse da aliança. Mas só que existia um Deus que aonde quer que essa criança esteja, Ele ainda faz as promessas acontecer. Eu estou te dizendo que se você tiver promessa, acalma o teu coração. Você pode estar onde estiver. Se a promessa for de Deus, ela vai acontecer, porque Deus é fiel e poderoso para isso. Talvez, irmã Isabel, Mefibosete vai crescendo e vendo a sua história e fala assim: olha, meu filho, eu poderia talvez estar no palácio agora, eu poderia estar em Jerusalém agora, só estou eu da linhagem do meu avô e do meu pai, e aonde agora eu estou? Olha como eu estou agora, olha a minha situação. Mas mal sabia ele, que os céus tinham um projeto sobre a vida dele. Mal sabia eles, que ele tinha, aleluia, um arquiteto dos arquitetos, aleluia. Saul rei morreu, Jonatas, seu pai príncipe, morreu, mas o rei dos reis estava vivo ainda, para todo sempre, que é o Senhor e Salvador, nosso Deus Todo-Poderoso, e aleluia, ele estava guardado, aleluia, guardado, mas pastor, na terra de miséria, estava guardado, estava escondido na terra de miséria, na terra de aflição, na terra de preocupação, e às vezes, vem cá, talvez, muitas das vezes nós não queremos estar num lugar de aflição, muitas das vezes, as vidas nos impulsionam a levar a um lugar de tristeza, de amargura, e a primeira coisa que nós lembramos e falamos: poxa Deus, Tu não está me vendo? Oh Senhor, eu sou fiel ao Senhor, oh Deus, me tire daqui. Irmãos, nós temos que aprender que o Deus que nós servimos é o Deus do céu, do monte, do vale e do deserto. Deus, aleluia, Ele não precisa do lugar para agir na minha vida e na tua vida. O que Deus precisa, aleluia, é somente que nós confiamos nele para Ele agir. Deus não depende do homem, aleluia. Talvez naquela terra, talvez no pensamento de Mefibosete, nada ia acontecer. Talvez no pensamento de Mefibosete, o final dele era ali. Mas só que Deus sempre tem, aleluia, uma vírgula na minha história e na tua história. Então eu quero te pedir nesta noite, acalma o teu coração, nessa terra de miséria que você está enfrentando. Acalma o teu coração sobre essa causa que você está passando, porque ainda pode vir providência de Deus para você nessa noite ainda, porque o Senhor, Ele tem poder para fazer isso. Deus tem o poder para fazer isso. A Bíblia diz que Ele abre porta onde não tem porta. Ele é fiel, aleluia. E a Bíblia então vem dizer, aleluia, que agora, aleluia, Davi, aleluia, ele lembra do pacto que ele fez com Jonatas. Davi lembra, passado muitos anos, Davi agora, ele está, aleluia, no capítulo 9, eu peço que você abra comigo, por favor, no capítulo 9, só folhei aí umas 2, 3 páginas da sua Bíblia, e agora no capítulo 9 nós vamos ver que Davi, aleluia, ele lembra da aliança que fez com Jonatas. Olha, irmãos, nós devemos ter algo na nossa mente, que a nossa confiança tem que estar depositada em Deus, somente no Senhor, porque Davi lembrou da aliança, porque essa aliança, ela foi feita na presença de Deus, ou seja, Jonatas e Davi, se você ir lá em 1 Samuel, depois na sua casa e analisar o texto, no capítulo 20, a partir do versículo 11, você vai ver que ambos declaram na presença do Senhor. Eles têm Deus como a sua testemunha, eles têm Deus como presente naquele lugar, diante daquela conversa. E agora Davi, ele lembra da aliança que fez com Jonatas. Está relatado em 2 Samuel capítulo 9, que diz assim: e disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi.
E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Escute, aqui já se passaram muito tempo, e Davi por si próprio, ele não iria lembrar daquilo que ele fez, porque o ser humano esquece da palavra que foi acordada, da palavra que foi dada. Talvez na sua caminhada você esqueceu de muitas coisas, mas aqui a Bíblia revela, querido, aleluia, que Davi lembrou. Mas Davi lembrou porque o Senhor tocou no coração dele, era vontade de Deus. E repare que numa terra de tristeza, numa terra de amargura, a probabilidade era muito imensa de talvez Mefibosete, pelas suas condições, nem estar mais vivo. Uma criança aleijada, um homem agora aleijado, talvez no pensamento dele a morte era o refrigério, talvez para ele. E o que fez ele ainda permanecer vivo, mesmo aleijado dos dois pés? A promessa de Deus na vida dele fez que ele permanecesse vivo. A promessa de Deus impulsionava ele a querer viver mais, porque ele estava diante dos olhos de Deus. Quantos de nós, às vezes, por passar por uma preocupação ou aflição, chegamos a declarar na nossa vida: é o fim, acabou. E Deus lá de cima falando: insensato, coitado e coitada, não sabe o que diz. Tenho muito mais para ainda dar para ele e para ela ainda. Mas para nós, pensamos que é o fim, pensamos que acabou. Mas o Senhor, Ele sempre há de surpreender aqueles que confiam nele, aqueles que esperam nele. Então Ziba ainda começa a dizer: olha rei, tem um sim. Ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar, numa terra de miséria, numa terra de desprezo, numa terra onde ninguém quer estar, numa terra onde nem é lembrada. Talvez na mente de Ziba, fala assim: peraí, no rei não vai nem esquentar a cabeça, vai deixar para lá. Só que Davi estava diante de uma promessa, Davi estava diante de uma aliança, de um pacto feito com Jonatas. E Davi manda preparar a carruagem real para ir para Lodebar buscar Mefibosete. O que eu entendo com isso, irmãos? Que eu não preciso esperar em homem. Você não precisa esperar em homem. Você não precisa esperar na mulher. Só espera em Deus. Porque aonde você estiver, Deus tem o poder suficiente para te encontrar e para te alcançar. Nós não precisamos pegar atalho como muitos estão fazendo. Não precisamos se sujeitar a muitas coisas como muitos estão fazendo, porque existe um Deus que está no céu, que Ele tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra, para fazer aquilo que lhe apraz, para fazer aquilo que Ele tem vontade. Então descansa em Deus, confie no Senhor teu Deus, e o demais Ele fará. A Bíblia diz então a história, que Davi então manda preparar e manda buscar Mefibosete. No versículo de número 5 diz assim: então mandou o rei Davi, e tomou a casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostou com o rosto por terra, e se inclinou e disse Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse Davi: não temas, porque por certo usarei contigo de beneficência, por amor a Jonatas o teu pai, e te vou restituir todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás na minha mesa. Olha, irmãos, do dia para a noite, irmã Isabel, do dia para a noite, irmão Léo, a vida deste homem mudou. A vida deste homem agora, ele está diante de um rei de Israel. E o que ele faz? Ele se prostra. A Bíblia vem dizer que ele fala: Senhor, o que o Senhor quer comigo? Eu sendo um cão, um miserável, não tenho nada para oferecer. E Davi diz para ele: ó, não temas, eu vou restituir tudo que era de Saul para você. Do dia para a noite agora, quem não tinha nada, volta a ter tudo, porque ele nunca perdeu o que ele tinha. Ele foi distanciado daquilo que era dele, ele foi separado daquilo que era dele, mas Deus
tinha o projeto na vida dele, e era dele ainda a herança de Saul, a herança de Jonatas era dele ainda, aleluia. Ele foi separado daquilo que é dele, mas Deus, aleluia, trouxe ele de volta para tomar posse de tudo aquilo que era dele. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, que Deus vai ajudar você a tomar posse de tudo aquilo que é teu, para a honra e glória do nome do Senhor. Ele vai te ajudar, ele vai, aleluia, trazer de volta, ele vai restituir aquilo, aleluia, que os anos tomou da tua vida. Agora, aleluia, Mefibosete, aleluia, vê a sua vida mudar. Mefibosete agora vê, aleluia, a vida dar uma volta, aleluia, como uma roda gigante. Ele estava embaixo e agora ele está em cima, porque Deus lembrou, aleluia, e usou Davi para ter misericórdia da vida dele. Escute, não menospreze ninguém, porque talvez esse alguém que você menospreze, Deus possa usar ele para ter misericórdia de você e de mim algum dia. Cuidado nessa vida, nessa caminhada, o que nós estamos fazendo, ou como estamos andando, porque o que Deus usa para abençoar são homens e mulheres. Deus usou Davi, e sabe qual era o plano de Saul para Davi? Morte. Saul tentou matar Davi, e quem livrou Davi da mão de Saul foi Deus. E agora o Davi está restituindo na vida do neto dele. Olha só o que Deus faz. Olha esse Deus que você serve. É um Deus que te guarda lá no passado, talvez faz você passar por um processo, mas lá na frente Ele vai te ajudar e vai te fortalecer, vai te restituir tudo para a honra e glória do nome dEle. Se Saul tivesse matado Davi, consequentemente Mefibosete estaria ainda em Lodebar. E agora Mefibosete, agora ele chega na casa do rei, e o rei diz para ele: você vai comer na minha mesa, junto comigo. Talvez Mefibosete fale: mas quem sou eu, rei, para comer na sua mesa? E quando nós entendemos de mesa, nós vemos que mesa é autoridade, mesa é confraternização, mesa é intimidade. Mesmo sendo aleijado, agora ele é posto sobre a mesa, e ele está no mesmo patamar de Davi. Ele está no mesmo patamar daqueles que estão à mesa, porque a mesa agora esconde as pernas de Mefibosete. A mesa agora não revela que Mefibosete é aleijado, mas a mesa agora iguala ele a todos que estão naquela casa real. Por quê? Porque assim quis Deus fazer na vida dele. Deus tira ele de um lugar de miséria, Deus tira ele de um lugar esquecido, e Deus coloca ele agora numa mesa de destaque, na mesa do rei, aleluia, porque ele tinha uma promessa. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, aleluia, não desista na tua caminhada, não desista do teu Deus, porque existe um Deus ainda que tem planos e projetos para aquele que espera nele, aleluia, e confia nele. Então que espere no Senhor teu Deus, que Deus há de te ajudar neste caminho, aleluias, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Não tinha nada Mefibosete, ou ele pensava que não tinha nada, só que ele tinha tudo, só que esse tudo estava distante dele. Mas no tempo de Deus, esse tudo veio na mão de Mefibosete, sem ele se esforçar. Sem ele se esforçar, diaconisa Fernanda, porque mandaram buscar Mefibosete. É aleijado? Então eu vou buscar. Colocaremos ele, pegaremos ele do chão e colocaremos ele na carruagem real e levaremos ele para dentro do palácio real, porque lá é o lugar dele, aleluias. Assim Deus pode fazer comigo e com você, querido. Talvez muitos ainda, aleluia, talvez não confiam, não acreditam, aleluia, na tua vida, no teu ministério, no que Deus, talvez muitos olham para você e falam assim: olha, é um miserável, é um pobre nu, é um coitado, mas não se preocupa não, aleluia, que na hora que Deus agir na minha vida e na tua vida, eles vão ter que ver o quão bondoso é o nosso Deus, para nos ajudar e nos fortalecer. Agora, Mefibosete, se Davi fizesse só isso, já havia bom, já estava bom demais. Mas Mefibosete agora, ele é surpreendido mais ainda.
que o rei diz assim: olha, Ziba, você tem servos e filhos, e agora vocês estão sob a autoridade de Mefibosete. Vocês são agora servos de Mefibosete. As suas plantações, as suas terras agora são tudo de Mefibosete. São tudo dele. Agora, aleluia, eu vou restituir tudo que é dele agora. E ele vai continuar aqui na mesa. Ele vai continuar agora vivendo aqui na casa real em Jerusalém agora comigo. Não tinha nada, era esquecido, era pobre, era miserável, mas agora tem tudo. Por quê? Porque sobre a vida dele existia um Deus. Sobre a vida do pai dele tinha uma promessa. O pai dele tinha uma aliança com Deus e com Davi. Por isso, meu irmão, aleluia, nós devemos confiar em Deus, acreditar no Senhor, que Deus ele pode fazer tudo. A Bíblia diz que ele abre porta onde não tem porta. É ele que faz, ele é o dono da vida. E no tempo certo, aleluia, ele pode agir. Então, meu irmão, a palavra que Deus diz para mim e para você: acalma o teu coração. Não se desespere. Não se afligere, calma. Não faça nada correndo. Não se preocupa. Respire fundo, como diz a pastora Maria aqui. Respire fundo. Não precisa correr. Espere no Senhor. Mefibosete não tinha condições nenhuma de chegar em Jerusalém. Só que alguém mandou buscar ele para ele vir para Jerusalém. Alguém lembrou dele lá em Lodebar. Alguém lembrou dele lá numa terra distante. Então alguém pode lembrar de você nessa noite ainda. Alguém pode lembrar de você, querido, aleluia, ainda. Então descanse no Senhor. Acredite no teu Deus. Não precisa se preocupar não. Porque existe um Deus que ele está olhando por mim e por você. Então, querido, Mefibosete, e de repente, nós encontramos assim como Mefibosete, distante de tudo, distante de algumas coisas que nos faz triste, que nos faz sofrer, distante talvez, algo que aconteceu na tua vida, na trajetória, e você está aprisionado a isso, cabisbaixo. Talvez você está preso ao passado, que tanto é um sofrimento para a tua vida, mas comece a se alegrar, porque tem um presente de Deus para você, tem um futuro de Deus para você nessa noite. Então alegre o teu coração, deixa Deus despertar o que há em ti, um adorador, uma adoradora, deixa Deus despertar na tua vida, ainda que algo entristece o teu caminho, ainda que algo faz você chorar, ainda que algo vem te perturbar, mas descanse no Senhor, acredite no Senhor, ore pelo Senhor, que na hora certa Ele vai te levantar, Ele vai te restituir, Ele vai te abençoar, porque Ele é Deus, e Ele não falha, querido. Mefibosete chegou em Lodebar, carregado, mas ele saiu carregado para uma terra de aflição, ele saiu carregado para uma terra miserável, ele saiu carregado, irmã Isabel, para uma terra de desespero, e agora mudou, agora ele sai carregado para uma terra que tem tudo. Ele sai carregado para o palácio do rei, ele sai carregado agora, ele sai, aleluia, ele sai agora carregado numa carruagem real agora, porque as coisas mudou, porque Deus colocou a mão, e a hora que Deus coloca a mão, meu irmão, aleluia, homem não pode impedir, enfermidade não pode impedir, o rei não pode impedir, homem nenhum e mulher pode impedir. Quando Deus quer operar, agir no Deus, quem vai impedir o que Deus pode fazer na minha vida e na tua vida? Aleluias, ninguém. Quando Deus coloca o plano dele em ação, ninguém pode impedir. Quando Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer, pronto, acabou. Não adianta o homem querer impedir, a mulher querer impedir, não, que Deus Ele vai e faz conforme Ele quer. Então nessa noite, Deus manda dizer para você: acalma o seu coração, não se desespere não, não está tudo acabado não, quem foi que disse? Não está tudo perdido não, espere mais um pouquinho, espere, lembre de Mefibosete, foi para uma terra de miséria, viveu um momento de miséria, viveu um momento de dor, viveu um momento de tristeza, viveu um momento de amargura, mas a vida dele não foi toda assim, porque o final da vida dele
foi em Jerusalém, no lugar onde Deus queria que ele estivesse. E assim eu profetizo na minha vida, na tua vida, na sua casa, que a Deus ele vai colocar as mãos dele, e tudo vai dar certo, para a honra e glória do nome dele. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então confie nessa palavra, em nome do Senhor da glória, e pode ter certeza, que na hora de Deus, tudo vai acontecer. Você não precisa se desfalecer, você não precisa se preocupar, só continue caminhando, só continue confiando, porque na hora certa, Deus mandará um mensageiro dizendo, o rei manda te buscar, o rei manda você sentar na mesa, o rei lembrou de você, e aqui entre nós, esse rei já lembrou de nós, que é o nosso rei Jesus. Nós estávamos como Mefibosete, na terra de pecado, numa terra de aflição, numa terra de preocupação, e agora o rei Jesus ele vem, e lembra de mim, de você, nos tira do pecado, nos tira da sarjeta, nos tira do mundo, e nos coloca agora sobre um banquete, aleluia, real, nos coloca agora num palácio, numa igreja, num lugar dos santos, quando possam reunir para louvar o nome dele. Olha, irmãos, esse é o nosso rei. O que Davi fez com Mefibosete, é o que Deus quis, era Deus colocando o seu plano e mostrando, não é diferente do que aconteceu comigo e com você. O rei mandou nos chamar, Jesus mandou nos chamar, vem, sai da terra de Lodebar, sai da terra de pecado, e vem para cá, porque aqui tem pão, aqui tem água, aqui tem alimento, aqui tem refrigério. E hoje olha onde nós estamos, irmãos, aleluia, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos edificou, o Senhor nos trouxe de volta, e por isso é motivo de você se alegrar, porque tem um Deus que está ao teu favor, existe um Deus que está trabalhando para a tua vida e para a tua casa nessa noite, aleluias. Então descanse, em nome de Jesus, descanse. Não deixe o seu coração ser inflamado pelaquilo que o inimigo quer colocar, o desespero, a aflição, a preocupação. Não. Se eu fosse você, porque eu já comecei a cantar o hino da vitória, eu já comecei a glorificar o nome do meu Deus, porque eu sei que é a vitória para aqueles que confiam em Deus, eu sei que é a vitória para aquele que espera no Senhor, aleluia. Se eu fosse você, eu já exaltava o nome dele, porque tem providência de Deus para a tua vida, tem providência de Deus para a tua casa. Quem foi, irmão, que diz que não tem? Tem providência de Deus, aleluia, chegando para mim e para você, em nome de Jesus Cristo, aleluia. E se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor com alegria bem forte, porque ele é fiel e verdadeiro, amém?